Olá pessoal do terceiro ano de Caçapava, do Objetivo de Caçapava. Mais uma aula para vocês, especialmente para vocês, né? Essa sala incrível aí que está dando saudade já. Já não, né? Já faz tempo. Mas enfim, vamos nos comunicando por aqui, fazendo o melhor possível. E as coisas vão caminhando dessa forma, né? E a gente vai entendendo que é a melhor forma e que a gente vai conseguir tirar bastante proveito disso. Muito bem. Nossa aula de hoje, ela está na página 141 da nossa apostila 1. Né? É sobre receptores elétricos. A nossa última aula foi sobre geradores elétricos, então hoje nós vamos falar de receptores. O que são receptores? Qualquer aparelho que transforma energia elétrica em outras formas de energia. Então, por exemplo, um ventilador, máquinas em geral, uma furadeira, uma lixadeira, um liquidificador, que eu representei aqui, né? São alguns exemplos de receptores elétricos. Muito bem. Agora, veja só, né? Vamos pegar o nosso liquidificador como exemplo, como referência. O nosso liquidificador ele tem o pino, né? Isso aqui chama-se pino, que você coloca na tomada. Da tomada ele recebe uma tensão U, essa tensão que vem da sua tomada, que normalmente é 220 volts. Tá. Mas ele aproveita toda essa tensão lá dentro, porque a tensão representa a energia, né? Energia por carga. Será que toda essa energia que ele recebe ele consegue converter? Não. Todo o processo de conversão requer perda de energia, isso é inevitável, é uma lei física. Por que você perde? Principalmente porque dentro do seu receptor tem uma resistência interna que nós vamos representar por Rzinho linha. O do gerador, que também tem resistência externa, também tem perda, a gente representou por Rzinho. Aqui, como é do receptor, vamos representar por Rzinho linha. Combinado? E o que vai sobrar de energia para a coisa funcionar, a gente vai chamar de Elinha. Quem que é esse Elinha aqui? Esse Elinha, ele é a força contra eletromotriz. Tá? Força contra eletromotriz. No gerador, se você lembra, né, se quiser voltar lá para ver, a gente tinha o E, que é a força eletromotriz do gerador, é aquela tensão máxima, total, né? E depois o U é descontando a perda que tem dentro da resistência interna dele. Aqui o que sobra é a força contra a eletromotriz, certo? Bom, então como é que a gente pode montar uma equaçãozinha para organizar esses parâmetros? Olha só, a tensão que ele recebe, que é o total aqui, ó, que vem no pino, é dividido em duas partes. A força contra a eletromotriz, que é a parte útil que ele usa, que ele consegue usar, mais a perda que ele tem na resistência interna. Essa perda é o R' vezes I. R' vezes I representa o quanto perdeu, o quanto teve de queda de tensão dentro do receptor. Por exemplo, ele recebe 220 volts, né? Perde aqui o R' vezes I na resistência interna, ele perde, vamos supor, 20 volts, ele vai ter uma força contra a eletromotriz só de 200 volts. Certinho? Então, essa é a famosa equação do receptor. Tá? Lembrando que a do gerador é U igual a E menos RI. Do receptor é E' mais R' vezes I. Beleza? Se nós fizermos um gráfico tensão por corrente dessa equação, o que vai dar? Uma reta crescente, né? Do gerador era uma reta decrescente, porque era menos aqui ao invés de mais. Agora é uma reta crescente. O que nós podemos fazer nesse gráfico? Se a gente calcular a tangente desse ângulo alfa, vai dar o quê? A resistência interna, o R', né? Tangente de alfa é um delta U por I, né? Quando você divide o U por I, dá a resistência interna do seu receptor. Beleza? Símbolo do receptor. Olha só, gente. Olha que legal isso. Símbolo do receptor é esse daqui, ó. Igualzinho o símbolo do gerador. Porque
gerador receptor, basicamente, tecnicamente é a mesma coisa. Tá? Então o símbolo é igual, dois traços paralelos, um maior, outro menor. O maior representa o positivo, o menor o negativo. E esse símbolo de resistência do lado é a resistência interna R'. Então é esse símbolo que você vai ver nos desenhos dos circuitos, certo? Aí, como é que eu vou fazer para identificar, se eu tivesse os dois símbolos, são iguais, né? Quem é quem no circuito? Então nós vamos aproveitar, já vamos fazer a questão 3, que está na página 142, para você entender como funciona, certo? A questão traz esse circuitinho aqui, assim. São resistores, geradores e receptores, certo? Em primeiro lugar, nós temos que saber quem é quem. Então vamos lá. Estou anotando os valores aqui. Beleza. Então temos aqui, gente, no circuito abaixo, a intensidade da corrente e os seus sentidos são, respectivamente, é isso que pergunta a questão, bem direta, né, e bem importante. Muito bem. Quem que você acha que é o gerador desses dois? Ó? Esse tem 96 volts e esse tem 12 volts. Né? Já sei que você até meio intuitivamente respondeu que esse aqui é o gerador. Verdade? Por quê? Gerador é quem tem mais força eletromotriz. E esse é o receptor. Né? Então veja bem, quando você pega o seu carregador e liga na tomada, ele está funcionando como gerador para a sua pilha. E a sua pilha está funcionando como receptor. Então a sua pilha nesse momento, a sua bateria do celular, quando está sendo carregada é um receptor. Porque está vindo uma tensão maior do que ela tem. Quando você coloca ela para funcionar, já está carregada, aí ela é gerador, né, do seu celular. Entendeu a ideia? Então está aqui, ó, gerador, receptor. Bem, quem manda no sentido da corrente? Gerador ou receptor? Gerador, claro. Lembra que o sentido convencional é do positivo para o negativo? Então você vai do positivo para o negativo do gerador. Tá? Acabou a carga azul aqui. Você vai do positivo para o negativo do gerador. Então o sentido da corrente vai ser esse daqui, ó. A corrente vai circular assim nesse circuito. Corrente elétrica aí, né? Sentido horário. Sentido horário. Belezinha? Tudo bem? Agora, o valor dessa corrente. Como é que nós vamos calcular o valor da corrente? Vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês, então, a famosa lei de Poilet. Lei de Poilet, que é a formulazinha que a gente usa para calcular a corrente em circuitos com gerador receptor. É muito simples. A corrente vai ser E menos E' dividido por resistência total. Resistência equivalente, REC, é resistência total, né? Bom, por que I menos I'? Porque a tensão do circuito é a diferença de tensão de gerador para receptor. Se o gerador está dando 96 e o receptor está pegando 12, está sobrando quanto? Está sobrando 84 para o gerador, para o seu circuito, né? Então, em cima é o E menos E'. Sempre o maior menos o menor, do gerador menos do receptor. E embaixo a resistência total. Como está tudo em série, ó, você vai só somando. Ó. 3 mais 2, 5, mais 5, 10, mais 2, 12. Então, uma resistência total de 12 ohms. Isso vai dar uma corrente de 84 por 12, dá 7 amperes. Certinho? Então está aqui a questão número 3, já sendo usada para explicar, né, a diferença de geradores e receptores dentro do circuito e como você vai fazer para calcular a corrente elétrica desse circuito, a corrente total que está circulando, usando a lei de Poilet. Beleza? Bom, gente, amanhã, na nossa live, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, certo? E, por enquanto, ficamos por aqui. Um abraço para vocês e até mais.